Libertação mental ainda é um caminho a ser conquistado para essas mulheres. Claro que a gente for fazer um recorte de raça, né, classe, a gente vai ver, olhando a pirâmide social, vai sobrecarregar muito mais as mulheres negras. Essa foi a Kênia Maria. Ela é roteirista, escritora, defensora dos direitos das mulheres negras pela ONU Mulheres, mãe de 2 filhos e tem também uma agência de atores. Ela arranjou um tempinho nessa agenda lotada para ser a nossa entrevistada de hoje. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Esta semana, no site da Gama, a gente trata do tema cansaço. Isso falando de saúde, de trabalho e de pandemia. Com a Kênia, a gente vai falar de cansaço relacionado à mulher negra, de carga mental, de racismo estrutural. A Kênia é considerada uma das 100 pessoas negras mais influentes do planeta, segundo uma premiação da ONU, que homenageou defensores dos direitos humanos como ela. Escuta esse papo da Kênia Maria com a Isabelle Moreira Lima aqui da Gama. Você acha que as mulheres se cansam mais que os homens? Trazendo por uma questão de gênero, sim. Né? A gente está num país patriarcal, com uma cultura ocidental, onde a mulher é sobrecarregada, onde ela cuida dos filhos, ela sente culpa, né? Quando ela vai para o mercado de trabalho. A gente conquistou esse debate, mas a gente ouve relatos de mulheres ainda que vão trabalhar com culpa, como se estivesse fazendo alguma coisa errada, não, preciso viajar agora, trabalhou, e aí vai viajar e descansar com culpa. Então, é uma conquista ainda muito recente, né? É o que a gente vê de avanço. A libertação mental ainda é um caminho a ser conquistado para essas mulheres. Claro que a gente for fazer um recorte de raça, né, classe, a gente vai ver, olhando a pirâmide social, vai sobrecarregar muito mais as mulheres negras. Se a gente for parar para pensar, em 15 anos, a Lei Maria da Penha conseguiu reduzir 11% a violência contra a mulher branca e a violência contra a mulher negra aumentou 54%. Então, esse número indica um cansaço que, na verdade, tem o foco em destruir, né, acabar com uma raça. E essa raça ela vai ser perseguida e objeto de diversas violências. A gente vem agora discutindo os transtornos e o cansaço que tem pessoas negras, tanto homens quanto as mulheres, principalmente para discutir, e esse cansaço começa quando a gente precisa provar que racismo não é mimimi. Né? Então, quando você fala de cansaço, você me traz o cansaço do dia a dia, o cansaço de ser uma mulher negra, né? E ter minha intelectualidade o tempo todo questionada, mesmo quando eu trabalho com mulheres que, às vezes, não têm nem a metade do meu conhecimento. Então, isso gera um cansaço enorme. Ter a intelectualidade sempre questionada. Porque eu sou uma mulher negra, que eu uso trança, tenho cabelo crespo e eu não sei falar, só sei o preço do alho. Então, ao mesmo tempo, um homem negro também, claro, meus atores, meus clientes, eles sentem esse cansaço porque a gente está dentro de um espaço onde a nossa imagem é questionada. E a gente vai precisar fazer o cliente, né, o contratante, entender que sim, somos humanos, que sim, a gente vende, que sim, não é mimimi. Então, assim, eu vou ficando cansada, extremamente cansada. Como você, pessoalmente, lida com esse cansaço? Terapia é uma coisa que a gente vai precisar fazer, né? A gente precisa, não tem outro caminho, eu resisti, mas não tem outro caminho, porque realmente de um tempo para cá, agora que a gente está, a Terra obrigou todo mundo a calar a boca para ouvir, a gente usa hoje uma máscara, uma mordaça de pano. A gente precisa entender e ler o que a Terra está querendo dizer com isso. O silêncio que ela está pedindo, a gente ouvir o que ela está querendo dizer. E quando a gente fala de natureza, né, de terra, a gente está falando de pessoas negras. O que os indígenas estão precisando? A gente está precisando ouvir. Então, voltar para a natureza, entender de onde eu venho, a minha ancestralidade, música, pintar é uma coisa que eu tenho feito. A arte, ela cura, principalmente para as pessoas negras, porque elas tiveram sua arte proibida, seu canto proibido, sua religião proibida, até a fé, né?
Então, uma coisa que eu uso para me curar: cantar, pintar, dançar, rezar, levando em conta que eu não acredito num Deus que não dança, né? Então, meus deuses dançam. Eu, quando fecho os olhos para imaginar um Deus, é uma mulher. Então, isso eu tenho. Já que a gente não está podendo ter samba, roda, abraço, que isso é uma coisa que também é muito importante para a cura, né? Para um processo de cura, o abraço, a gente aproveitar isso e aproximar mais da nossa família e fazer o que a gente não faz: cuidar de planta, olhar para os bichos, ouvir o passarinho. Acho que isso eu faço, é uma coisa que eu faço para cuidar da minha saúde mental e do meu cansaço. E Kênia, como você acha que a pandemia deixou esse cansaço mais evidente ainda? Assim, quais são os efeitos dela que a gente está sentindo agora? E como você acha que a gente vai conseguir resolver isso também, nesse recorte racial que você mencionou? Eu acho que isso não acaba agora, né? Eu desconfio que a gente realmente, pelo que eu já pesquisei, que eu já ouvi falar, que isso não é agora, né? A gente não tem uma solução agora. E a gente também não pode ter pressa, porque é uma pesquisa muito profunda, a questão da vacina, se chega, se a gente está com uma pressa de fazer depois que a pandemia acabar: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu serei feliz, eu vou... E tudo agora, né? A Primavera Negra, que é esse movimento que acontece nos Estados Unidos com a morte de George Floyd, que desencadeou todo um protesto no mundo e uma discussão sobre o racismo no mundo, ela mostrou que a gente parou, na verdade, para resolver algumas coisas. A gente vê aqui no Brasil muita coisa acontecendo, né? As verdades aparecendo. Então, para nós que somos do povo Iorubá, a gente considera que esse ano é o ano de Xangô, que é o rei da justiça. Então, eu acho que é um ano que a gente está resolvendo muita coisa. Acho que não dá para parar, acho que a gente tem que respeitar as leis, né, as recomendações da OMS, mas usar esse momento como reflexão. O racismo não vai parar agora, porque pessoas brancas, elas continuarão existindo. Então, o racismo existe porque existem pessoas brancas, e é dessa forma mesmo que eu estou falando, né? A gente não pode acreditar que um projeto tão eficaz, um serviço tão inteligente como o racismo brasileiro, especificamente, que faz com que a gente não discuta isso, né? Faz com que a gente acredite que é um mimimi, que a gente está falando de uma ilusão. Ele é um projeto muito bem sucedido, então a gente precisa entender, né, ter a lucidez de entender que ele não acaba agora, mas que a gente vai precisar responder por ele, né? Na economia, esse lugar que o Brasil escolheu, que é o lugar do atraso, de não discutir isso, que é um problema que gera, né? A gente precisa entender que é uma população que consome, a gente mexe na economia, a gente mexe na educação, a gente compromete o desenvolvimento todo de um país quando a gente aposta no racismo. Então, é uma discussão que tem que acontecer sem tanto... com mais maturidade, com mais foco. Ela não vai acabar agora, ele não vai resolver, mas eu acho que pessoas negras, elas estão começando a se organizar. E sim, temos aliados brancos, principalmente aqueles que entendem que não tem... aqueles que entendem que isso pode se dar realmente com uma ajuda econômica. Quando pessoas brancas me perguntam o que eu posso fazer como pessoa branca para lutar contra o racismo, é o que você pode... como você pode colaborar financeiramente. Essa é a parte que interessa. Então, a gente precisa começar a viver hoje, já, agora, fazer o que precisa ser feito agora. Já se passaram alguns meses, a gente já entendeu que o novo normal é esse, precisa silenciar, precisa cuidar da respiração, cuidar de si é a coisa mais importante, é o que o planeta está pedindo, né? Você se cuidar para cuidar do outro. E aí, cuidar de si, quando eu falo de um país racista, é que o branco deve se cuidar e se analisar, né? Começar a mergulhar nas suas mentiras, nas suas fake news que a humanidade criou e que colabora com a destruição de todo um planeta. E talvez, eu, como uma pessoa espiritualizada, eu acredito que a pandemia é um mal que vem ensinar muita coisa, sabe? A gente precisa aproveitar esse momento para refletir sobre tudo de errado que a gente fez. Eu acho que muita gente não vai continuar a mesma coisa, por isso que eu acho que o racismo não acaba. Mas é isso. Não tem contraindicação para fé em música. Então, a gente tem que cantar, rezar,
e cuidar da gente para que tudo dê certo. Kênia, obrigada pelo papo, viu? Super obrigada. Obrigada a vocês, um beijo. No site da Gama você encontra outras reportagens sobre o tema da semana. A gente saiu perguntando para médicos de diferentes áreas quais são as principais reclamações relacionadas a cansaço nos consultórios. Também investigou as causas do cansaço no trabalho e conversou com uma neurocientista para ver o que acontece com o nosso cérebro quando a gente se sente esgotado. Eu convido você para entrar no site da Gama e ver tudo isso e muito mais. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. A edição de som desse podcast é da Laura Capellucci.